Nesse vídeo eu vou mostrar um pouco do meu processo artístico, os materiais que eu costumo usar e algumas técnicas que eu fui aprendendo ao longo do tempo. Grafite. O grafite é um material excelente para trabalhar luz e sombra, volume, contraste, além de ser uma das melhores formas de começar a desenhar. Dá para fazer muita coisa com grafite e trabalhar bastante com luz e sombra. É bem interessante para quem acabou de começar. Bastante gente acha que para começar a desenhar precisa de um monte de material caro, mas na verdade tudo que você precisa está bem aí na sua frente. Começar a desenhar não é fácil, mas antes de tudo, a gente precisa quebrar uma ideia bem comum que muita gente tem de que os desenhistas eles simplesmente tiram tudo da própria cabeça, como se fosse uma impressora. Na verdade, desenhar é muito mais observar do que imaginar. A maioria dos desenhistas utiliza referência, ou seja, eles observam um objeto ou uma fotografia e estudam suas formas, proporções e sombra. Então, para fazer seu primeiro desenho, o ideal é escolher uma referência bem simples. Nesse começo, você não precisa se preocupar com copiar desenhos de outras pessoas. Na verdade, esse é o jeito mais fácil de aprender, porque isso vai criando uma biblioteca visual. Então, quanto mais a gente copia desenhos de outras pessoas para estudar, mais a gente vai enriquecendo o nosso cérebro com essas referências. Então, quando a gente for querer realmente desenhar de imaginação, a gente vai ter um repertório bem maior para utilizar. Para esse primeiro estudo, a gente vai utilizar referências de desenhos de cartoon. Isso porque os desenhos nesse estilo, eles vão ter formas mais simplificadas. Então vai ser mais fácil de enxergar as formas básicas dentro do desenho e de estar copiando ele. Então agora a ideia é tentar copiar essa referência que está aí na tela. A primeira coisa que a gente tem que fazer é observar as formas geométricas que tem nessa imagem. Então dá para ver ali vários semicírculos, um oval e formas mais arredondadas, mas também tem formas um pouco mais quadradas ali em cima. Então a gente tem que ir observando, já que essas formas elas estão na imagem de referência. E a partir delas, a gente vai começar a colocar elas no papel. Vou, por exemplo, começar fazendo um círculo para a cabeça do personagem. E aí, para ficar no formato que eu quero, eu posso tentar fazer um pouquinho mais forte, só para aparecer melhor no vídeo. Não sei se dá para enxergar. Mas nessa fase de fazer o esboço do desenho, é interessante que você tente deixar a linha um pouco mais clara. Eu vou fazer um pouco mais escura para pegar um pouco melhor na imagem. Mas caso você esteja fazendo em casa esse exercício, é interessante no sketch deixar bem mais fraquinha a linha. E aí, eu vou cortar um semicírculo aqui para fazer a cabeça do personagem. Vou usar outro círculo aqui para os olhos. E vou fazer uma linha guia só para me orientar onde é que está a parte da frente do rosto do personagem. Aí, durante todo o processo, você pode ir utilizando a borracha para corrigir as imperfeições ou qualquer coisa que você acabar fazendo errado aí e você quiser corrigir. A borracha sempre consegue te auxiliar nisso. Por isso que é interessante a linha ser bem fraquinha no começo para não ficar manchado o seu desenho na versão final. Esse conceito de utilizar formas básicas para desenhar os personagens, a gente vai usar ele desde personagens simples, que nem esse que eu acabei de desenhar, até para desenhos mais realistas, que nem esse que eu estou fazendo agora aí na tela. Então é um conceito que a gente vai utilizar de maneiras mais avançadas lá no final e de maneiras mais simplificadas agora no começo. Mais coisas interessantes que dá para fazer com grafite é trabalhar o sombreamento. Então aqui é mais um exercício muito bom, que a gente vai fazer tipo um quadradinho, e aí dentro dele a gente vai tentar trabalhar com as escalas de preto que o grafite consegue chegar. Para fazer esse daí, eu estou utilizando também carvão vegetal, que é um outro material bem interessante, mas se você não tiver carvão vegetal em casa, só o grafite já é o suficiente para fazer. Então, de um lado a gente vai deixar a escala mais escura de preto e o outro a escala mais clara de branco. E a ideia é tentar fazer a transição o mais suave possível. Outro material legal que dá para usar para auxiliar nessa transição de tons é um esfuminho ou o próprio dedo mesmo, que dá na mesma. Talvez um pincel até. E esse esfuminho, pincel ou o próprio dedo, a gente
passa para deixar mais esfumada aquela região. Então, quando a gente faz isso, a gente tira preto daquela região que a gente passou o esfuminho, deixando assim a transição mais suave. Já de maneira mais aplicada, dá para perceber bem nesse desenho que eu estou fazendo aí no fundo que essa técnica ela foi bastante utilizada. Eu vou deixar aí na tela também outros desenhos que eu fiz, onde eu usei bastante isso de luz e sombra. Nesse caderno vai ter alguns exemplos bons para eu mostrar, ó, de desenhos feitos com grafite. Esse daqui, por exemplo, ele ficou bem interessante, que ele está bem trabalhado na luz e na sombra. Dá para ver a diferença de tom entre as áreas mais escuras e as áreas mais claras. Eu acho até que nas partes de luz mais clara aqui do branco, eu acabei utilizando um pouco de tinta guache também por cima para deixar bem branco. Porque conforme a gente vai fazendo o desenho com o grafite, ele vai manchando um pouco essas áreas mais claras aqui, ó, principalmente essas que são bem pequenininhas assim, ó, tá difícil de focar. Mas essas que são bem pequenininhas assim, é um pouco difícil de conseguir deixá-las brancas até o final, porque a gente vai passando mais camadas de grafite e ele vai manchando. Então, para finalizar, eu acabei utilizando um pouco de tinta guache. Aqui tem alguns estudos de rosto, mais um estudo de rosto com bastante luz e sombra. Eu acho que eu utilizei a mesma coisa do guache aqui no olho, ó, para fazer esse branco. Aqui tem alguns estudos de rostos que eu não acabei também, esse foi o único que eu finalizei. Mas antes eles estavam assim, ó, eu faço um sketch bem básico mesmo, só para pegar a proporção das coisas e depois eu vou trabalhando com as luzes. Esse daqui também ficou bem interessante, dá pra ver bastante a diferença da luz e da sombra. Então tá aí alguns exemplos de outros desenhos que eu já fiz utilizando essa técnica. Uma outra coisa legal que também dá pra fazer é criar volume nas figuras. Então vamos começar com dois círculos iguais. Então são duas figuras chapadas 2D, dois círculos idênticos e em um deles a gente vai adicionar volume. Para isso eu vou tentar replicar a luz e a sombra. Então, um macete bom é primeiro definir da onde a luz está vindo. Nesse caso, a luz ela vai estar vindo do canto superior esquerdo. Então, tudo que tiver no canto contrário, eu tenho que ir escurecendo. Isso é bom para a gente conseguir perceber a tridimensionalidade do desenho. Então, a diferença entre os dois círculos é bem clara. Um deles é completamente 2D e o outro vai se tornando cada vez mais 3D conforme eu vou adicionando mais detalhes. Aí, para fechar essa parte, eu quero falar os materiais que eu mais uso quando eu vou fazer esse tipo de desenho. Primeiro, obviamente, é o lápis grafite, né? Um lápis HB. E uma coisa que nem todo mundo sabe é que existem vários tipos de lápis HB. Então, quanto mais B tiver no nome do lápis, mais escuro ele vai ser. Então, a gente consegue trabalhar com várias tonalidades de preto utilizando vários lápis ou utilizando um único lápis e fazendo aquele trabalhinho de pressão na folha. Então, quanto mais pressão você fizer com o lápis na folha, mais escuro ele fica. E aí, além do lápis, a gente vai ter um estilete para apontar os lápis, é bom também ter. É bom deixar eles bem apontados para conseguir utilizar o lápis deitado, para conseguir fazer um efeito melhor de esfuminho. Aí a gente também consegue usar pincéis, são bons para espalhar, e carvão vegetal, que é um que eu comecei a usar recentemente, mas achei muito bom, gostei bastante do resultado. Ele vem nessas barrinhas assim, ó. Só que eu também não tô gostando de utilizar ele em pó. Então eu pego essas barrinhas aqui e só quebro elas até virar um pozinho. E aí esse pozinho a gente consegue usar o pincel para espalhar. Outro material que eu gosto bastante é o guache, porque é uma tinta bem baratinha e fácil de manipular. As cores são bem vivas, diferente da tinta óleo, e fácil de cobrir as camadas, diferente da aquarela. A ideia, quando a gente começa a usar o guache, é começar com camadas mais finas diluídas em água e depois ir escurecendo elas com mais tinta. Então, quando a gente está trabalhando com o guache, a primeira camada ela vai parecer quase uma aquarela de tão fina. E aí a gente vai adicionando mais pigmento conforme for aumentando as camadas. Mas uma diferença da aquarela para o guache é que na aquarela a gente começa fazendo dos tons mais claros para os tons mais escuros. Porque não tem como clarear a aquarela, só tem como escurecer. Já na tinta guache, a gente começa demarcando os tons mais escuros para depois ir para os mais claros.
Porque caso a gente passe uma camada de tinta escura, tipo de um preto, eu consigo cobrir essa camada de preto facilmente com um branco depois. Uma outra característica desse tipo de tinta é que ela se reativa com água. Então, mesmo que eu faça uma camada e espere ela secar totalmente, se eu voltar nesse desenho depois de alguns dias e adicionar mais água, a tinta ela vai voltar a ser o que ela era. Tipo, esse godê aqui, ele já tá com as tintas totalmente seca. É um godê de tinta que eu esqueci aí, deixei as tintas secando. E elas ficaram totalmente secas. Olha, eu passo o dedo e não sai nada. Mas se eu adicionar um pouquinho de água, todas as tintas elas voltam. Isso acontece no papel também. Então é bom tomar cuidado quando a gente for cobrir uma camada com outra, de não adicionar uma segunda camada com muita água. Porque senão, em vez de cobrir a camada anterior, as tintas vão acabar se misturando. Aí a gente também pode falar sobre tintas, né? As guaches escolares, eles não são tão bons assim, mas por ser muito barato, é um material bom para você começar. Aí, caso depois você queira investir um pouco mais, eu recomendaria comprar um guache semi-profissional, tipo esse daqui. Ele é bem mais caro do que o guache escolar, mas a qualidade dele é muito melhor. Ele vai cobrir as camadas muito mais facilmente. Principalmente a cor branca. Esse daqui, ó. O branco é o que mais vai fazer diferença dos escolares para esse semi-profissional. Aí, tinta, eu também tenho aqui essas aquarelas. Elas são boas para fazer a primeira camada antes da pintura do guache. Mas elas não cobrem muito, justamente por ser aquarela. E eu também vou ter essas tintas para tecido, né, como o nome já diz, é para outro tipo de material, mas na falta de alguma cor dessas no guache, eu já utilizei para fazer pintura na folha também e deu super certo. Dá super para quebrar um galho, caso você precise. Aí agora que eu já falei sobre os materiais, a gente vai fazer alguns testes com a tinta para mostrar para vocês como é que o guache funciona. Aí agora vamos fazer alguns exercícios utilizando a tinta. Vou começar colocando um azul no godê. Deixa eu abrir ele aqui rapidinho. Com o godê, que nem hoje eu mostrei pra vocês, vou colocar um pouco de azul aqui pra gente começar a trabalhar. Primeiro a gente pode tentar fazer alguns degradês utilizando essa tinta. O primeiro tipo de degradê que a gente consegue fazer é utilizando tinta e água. Então, para fazer isso, a gente primeiro vai começar pegando a tinta bem diluída. Então, vou molhar meu pincel e eu vou vir aqui e vou diluir essa tinta ao máximo que eu conseguir. E aí, eu vou começar com a camada mais clara do degradê, que é com a tinta o mais diluída que eu conseguir, quase uma aquarela mesmo, ó. E aí, a gente vai diminuindo a quantidade de água, ou seja, adicionando mais pigmento e fazendo esse degradê. Olha a diferença de como agora já tá bem mais azul um pouco. E a gente vai gradualmente adicionando cada vez mais pigmento. Até a gente chegar nessa parte de usar a tinta pura, que seria o tom mais escuro de azul que eu consigo chegar só com essa tinta e água. Aí é bom pra gente observar, quando a gente tá começando a pintura, ainda no esboço, a gente usa essas camadas com bastante água, para ficar mais clarinho. Aí conforme a gente vai se aproximando do final da pintura, do resultado final, a gente usa mais tinta, que nem essas camadas aqui do canto. Aí, além dessa técnica de degradê, a gente também consegue usar um degradê com branco. Então agora, em vez de adicionar água, eu vou adicionar branco a esse azul que a gente colocou no godê. Vou colocar um pouquinho de branco. E aí é a mesma ideia, de um lado a gente vai deixar o mais branco possível e do outro o azul. A gente vai tentar fazer uma transição legal entre essas cores. Vou umedecer um pouco o pincel só para não pegar a tinta pura. E vou começar colocando branco aqui desse lado, que seria o mais claro que a gente consegue chegar. E aí depois a gente vai aos poucos misturando um pouco de azul. São dois tipos de degradê que a gente consegue com essa tinta. E aí, se a gente ainda quiser esfumar esse degradê,
eu posso pegar o meu pincel, umedecer ele um pouco em um pote d'água, e aí eu venho passando entre as camadas de transição, que ele vai ficar uma transição bem mais suave. Isso é um efeito legal que a gente conseguir em paisagens ou esse tipo de pintura, sei lá, um céu, por exemplo. É interessante de usar. Ó, como o degradê ele já ficou bem mais suave um pouco, ó. Esse de baixo eu até consigo fazer isso, mas o resultado não vai ficar exatamente igual no de cima, porque aqui eu só usei água, lembra, para fazer o degradê? Mas a gente ainda consegue dar uma esfumadinha. Aí, além desses dois efeitos, a gente também pode testar a sobreposição de camadas. Então, para isso, eu vou primeiro pegar aqui uma... Nossa, foi muita água agora. Vou pegar aqui um pouco de azul e vou fazer um quadrado aqui, só para a gente testar a sobreposição. Aí eu vou fazer a mesma coisa com a tinta branca. É um pouco difícil de enxergar o branco, né? Então acho que eu vou fazer mais um com o preto, só para a gente terminar de testar. Deixa eu pegar um pouco do preto que tá aqui, fazer um também com o preto. Aí eu vou esperar essas camadas elas secarem completamente. Agora que as camadas estão secas, eu posso finalizar essa parte do guache. Então, a gente vai tentar sobrepor outras cores em cima dessas camadas, ó. Esse preto eu vou tentar sobrepor um azul e um branco em cima deles, para vocês verem que ele cobre. Vou vir aqui, vou pegar a tinta branca, com um pouco menos de água, e eu venho aqui por cima, ó. Esse branco, ele consegue cobrir completamente essa tinta preta. Então, esse é o diferencial desse material. Uma camada de tinta mais clara consegue tranquilamente sobrepor uma camada de tinta mais escura. Nesse caso aqui do preto aqui, eu coloquei pouquíssima água no branco para ele sobrepor. Agora, nesse azul, eu vou adicionar mais água ao branco para a gente tentar fazer um degradê com essa tinta já seca. Então, vou pegar bastante água, vou vir aqui e vou colocar um pouco de branco. Aí, vou dar uma limpada no meu pincel e vou voltar com o pincel úmido, tentando misturar essas duas tintas, ó. Então, mesmo a camada de azul já estando seca, ainda consegui misturar um pouco de branco no azul que estava aqui. A mesma coisa esse branco aqui, ó. Se eu vier e pegar um pouco de preto no godê, eu consigo vir aqui e misturar esse preto desse branco. Colocar um pouco e voltar com o pincel molhado, dando uma esfumada, ó. Mesmo que a tinta que estava embaixo já estava totalmente seca, a gente ainda consegue, voltando com bastante água, esfumar desse jeito, ó. Então, são duas técnicas diferentes que a gente consegue fazer no desenho. Eu vou pegar um pouco de azul aqui também, com o mínimo de água possível, e tentar cobrir aquele preto, só para vocês verem que ele cobre, ó. Então, depende da maneira com que a gente aplica a tinta. Dependendo do jeito que a gente faz, a gente consegue tanto cobrir a camada de baixo, tanto misturar a tinta com a camada que estava embaixo já seca. Aí, para finalizar o vídeo, a ideia era mostrar alguns artesanatos que eu estava começando a fazer. Um deles é essa camiseta aí, né, tentativa, na verdade, de pintar uma camiseta que tá aí no fundo. E eu nunca tinha feito isso antes, então não tá sendo uma coisa mais fácil do mundo, tá bem complicado, na verdade. Eu tinha feito um outro esboço antes desse polvo aí, que tinha dado tudo errado, daí eu apaguei e fiz outro esboço por cima. E eu ia terminar essa camiseta pra colocar no final do vídeo, mas acabou que não deu tempo. Então a gente tem parte de um polvo pintado. Mas já deu para perceber algumas diferenças de pintar no papel, e a maior delas é que o tecido absorve muita tinta, enquanto no papel o pincel desliza bem mais. Então, só para concluir, produzir arte é sobre isso, enfim, né? Uma grande tentativa e erro. Eu queria muito mostrar uma pasta com meus desenhos antigos nesse vídeo, mas eu infelizmente não consegui encontrar. Então, o meu desenho mais antigo no momento é esse daí que eu vou colocar na tela. Mas seria bem injusto dizer que ele foi o primeiro desenho, porque antes dele tiveram vários desenhos horrorosos que eu até teria vergonha de mostrar. Então, diria que quando eu fiz esse desenho aí, eu já tinha até aprendido bastante coisa. Então é isso, eu diria que desenho é 99% prática e muita persistência. Então, se você tem vontade de aprender a desenhar, apenas desenhe.